Eu nessa noite falo para cada um aqui, eu peço para vocês se colocarem de pé para nós lermos a palavra de Deus. Fala para mim, fala para você que nós temos uma identidade nele, nós temos uma afinidade em Deus, uma afinidade nele que faz a gente ter essa vitória. A vitória que nós temos no nosso dia a dia não é nossa, não vem de nós, não vem da nossa mente, não vem do nosso buscar aqui na terra, mas vem toda do Senhor da glória. E nessa noite Ele fala conosco que nós temos uma identidade nele, que nós não podemos esquecer e nem deixar o inferno investir contra essa identidade. Amém? Amém. Senhor, Tu és Deus santo, Tu és Deus triunfante, Tu és Deus que sempre vence. O Senhor é o Deus que reina, Deus, sobre todos os reis da terra. Ó Deus, o Senhor é o Deus magnífico, ao qual nós adoramos, nós louvamos, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus de batalha e é Deus de vitória. E é no Teu nome, Deus, que nós estamos aqui para adorar, para te buscar, para te agradecer. Ó Deus, para lembrar dos Teus feitos, para Deus também ter de Ti revelações dos Teus próximos feitos, porque o Senhor não é um Deus limitado, mas o Senhor é Deus Criador, Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas e tem todo o controle na palma das Suas mãos. Ó Deus, nessa noite, mais uma noite de adoração a Ti, ó Deus, mais uma noite que estamos aqui para buscar a Tua face, mais uma noite que estamos aqui, ó Deus, para ouvir mais de Ti, para aprender mais de Ti, para buscar e trazer para dentro de nós mais da Tua vida, mais do Teu Espírito Santo, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Continua falando. E o Senhor já tem falado, Deus, e nós só agradecemos, Pai. Nós só te agradecemos, Deus. Porque sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor não tem cuidado pouco, o Senhor tem cuidado com todas as Suas forças, Deus. E nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite também, com todas as nossas forças. E nós dizemos ao mundo, ao planeta, ao universo, ao reino espiritual, às hostes da maldade, nós dizemos a eles que nós temos dono, nós dizemos a eles que nós temos em quem confiar, que nós temos em quem acreditar. Nós temos um nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que morreu por nós e que venceu numa cruz, que venceu a vergonha, que venceu a injustiça, porque estava obediente, porque tinha um plano traçado para cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Ai, Yahvé, ouve a nossa oração, Deus, pela misericórdia que o Senhor tem por nós e por amor do Teu nome, Senhor. Nos ouve, Deus, e nos ajuda, nos auxilia. Nós precisamos, Pai, da Tua força. Nós precisamos, ó Deus, da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos de Ti. E nós não temos outro Deus além de Ti. É só o Senhor. Adonai Erra é o nosso único Deus. E é a Ti que nós louvamos, Yahvé. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Glórias a Ti. Irmãos, nós vamos abrir em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós vamos ler 7 até o 14. Mas eu vou ler só o início aqui, depois a gente vai dar continuidade. Versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo
contrário. Podem assentar, irmãos. Sem contexto, é pretexto para heresia. Eu vou voltar um pouquinho e nós vamos falar um pouco sobre o contexto dessa passagem, sobre o contexto dessa narrativa a qual Pedro estava lá no meio dos cães, no meio dos lobos, como ovelha entre lobos. Ali estava Pedro naquela situação, mas tem um contexto toda essa história. Toda essa resposta que Pedro teve tem um contexto. E semana passada nós falamos sobre José de Arimateia, que servia a Jesus, que era discípulo de Jesus, e Nicodemos também, que servia, mas se escondia porque tinha medo, porque tinha receio, porque tinha uma fama, porque tinha um cargo, porque tinha um nome. Mas, irmãos, a presença de Deus e o poder de Deus na minha e na tua vida é tão grande que vai chegar um momento que você não vai ter como esconder mais, você não vai ter onde guardar mais, porque vai transbordar e vai inundar e vai sair de você mesmo que você queira ou não. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Porque assim como José de Arimateia, assim como Nicodemos, José que ansiava e que esperava pelo reino, e nós estivemos lendo aqui, mastigando e sentindo o gostinho dessa palavra, que também, juntamente com aquele coxo que esperava um grande milagre, que esperava algo grande, e eles receberam de Deus o milagre, eles receberam de Deus a revelação, eles receberam de Deus a manifestação dele. E o que Deus fala conosco hoje é que uma vez de Jesus, você será e é para sempre de Jesus, amém? Uma vez de Cristo, o Senhor, você é sempre, para sempre e eternamente desse Rei dos Reis, Cristo o Senhor. Porque você tem a identidade dele, você tem a identidade de Deus. Irmã, então eu não sou ninguém. Quem sou eu então? Você é único também. Mas nós vamos ver mais à frente por quê? Que você é você, mas tem a identidade de Deus em você. Eu vou citar aqui alguns trechos da palavra e os irmãos não precisam abrir, mas podem anotar a referência. Pedro foi avisado por Jesus lá em Mateus 26. Jesus estava ali e naquele momento que ele estava com os discípulos, ele estava revelando e fazendo várias revelações para eles. Revelações tão sérias e tão pesadas que eles até demoraram a entender, a ficha demorou a cair. Mas em Mateus 26, do 31 até o 35, então no versículo 31, Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E Jesus responde: em verdade te digo, Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, Pedro, como um filho que não quer ter a última palavra dita ali pelos pais, tem que ser a última palavra do filho, ainda que ele esteja errado.
E o filho vai falando e você fala, e você acha que a última palavra é a sua de mãe, e o filho vai, retruca e fala de novo. E Pedro ali ouvindo a Jesus, mas Pedro era tão rápido, tão acelerado nos seus pensamentos, nas suas ações, e por isso eu estou voltando aqui, antes da morte de Jesus, na verdade, antecedendo a morte de Jesus, quando Pedro está com ele e os demais discípulos, e Jesus tem essa conversa séria com eles, falando sobre diversas coisas, porque seriam os últimos momentos com eles. E Pedro, com o seu jeito, não vou dizer corajoso, mas já ousado que ele tinha, ou apressado, Pedro ainda estava amadurecendo. E às vezes nós pensamos que nós ainda não estamos, ou melhor, que nós não estamos próximos a Deus, que Deus não está falando conosco, porque nós estamos afastados dele. Mas na verdade Deus fala conosco e nós não estamos afastados dele, simplesmente ainda não chegou a época do amadurecimento total. Mas tem uma caminhada ainda com Deus para nós amadurecermos e entendermos várias coisas e várias palavras que Deus vai falando e que a princípio nós não conseguimos entender. E Jesus falou que eles se escandalizariam. E no versículo 32, Jesus já muda de assunto, porque Jesus também era rápido. E ali Jesus também não deveria nem poderia perder tempo. Mas depois eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia. Jesus já tinha mudado o assunto. E Pedro voltou lá no assunto. Talvez ele estivesse ainda pensando, e ele nem ouviu o que Jesus disse no versículo 32, porque ele estava pensando ainda no que Jesus tinha falado no versículo 31. E ele estava ali tentando entender, porque ele pensava, não, eu não vou abandonar Jesus, eu não vou negá-lo de jeito nenhum. E eu tenho que falar isso, eu tenho que expor isso. Mas Jesus deixa bem claro para ele que algo aconteceria ali, naqueles dias ou naquelas horas, e que Pedro, assim como os outros, se escandalizariam sim em Jesus e passariam por provas. E seguindo adiante, eu tenho 3 observações para fazer aqui na nossa introdução, em João 18, a partir do versículo 2 até o 11, mas eu vou ler 18, 10 apenas. Porque logo depois dessa conversa ali com Jesus, Jesus orou e ceou e louvou e foi para o Getsemane e foi orar e buscou a Deus com todas as suas forças. E Jesus, sabendo do que ele viria passar, Jesus sentindo tudo o que ele estava sentindo, toda a agonia que ele estava sentindo, e vendo que os discípulos dormiam, e Jesus chamando a atenção deles para que eles estivessem orando, mas eles dormiam. E aí, depois desses acontecimentos todos, aparece então o traidor, aparecem então aqueles homens que foram buscar Jesus para que a palavra se cumprisse. E João 18:10 traz essa parte dessa narrativa aí, desse acontecimento. E então Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro ali, mais um ato rápido, com a mente acelerada, pegou a espada e cortou e não perguntou antes. E aí Jesus mais uma vez interfere, Jesus vai lá, diz que não precisa, cura o servo, porque era preciso, era mistério de Jesus bebesse do cálice, da cruz, era preciso que ele fosse preso. E o terceiro ponto que eu quero lembrar aqui com os irmãos é que Pedro seguiu adiante, os homens levaram Jesus e prenderam, e foi aquela arruaça, foi aquele falatório, foi aquele susto para os discípulos
para as pessoas que estavam na rua. E o que aconteceu? Prenderam o mestre, estão levando o mestre. E aí eles seguem, e a palavra diz nos livros sinóticos que Pedro seguia Jesus à distância, seguia de longe. E João 18, 15 até o 18, e 25, 27, diz assim: e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E disse ele: não sou. E no versículo 18: ora estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia o que, irmãos? E com eles estava quem? Pedro, aquentando-se também com eles. E o 18, do versículo 27, diz que Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. E esse negou outra vez. Nos outros evangelhos diz que Pedro gritou, que Pedro falou, que ele ficou enfurecido e ele disse: não o conheço. Pedro já estava irritado com aquilo. Tanta gente para mirar e miraram logo em mim. Tanta Netflix para seguir e nem seguir a mim. Eu costumo falar isso pro capeta. Eu não sou novela, não sou filme, série da Netflix para seguir. Você está me seguindo por quê? E Pedro ali sendo perseguido ali, um atrás do outro, perguntando: você não é discípulo? E ele falava: não. Ao ponto que Pedro se irrita. E o galo canta, e a palavra diz que ele chora amargamente. Irmãos, esse choro é aquele choro que faz doer os olhos. É o choro que faz doer o estômago, que arde o estômago, que dói a cabeça, que dói tudo. Você não sente os pés. Pedro é reconhecido por 3 motivos. Em João 18, nós lemos: ele queria entrar porque ele estava com frio. Pedro não iria entrar. Ele parou na porta porque quem entrou foi o discípulo que conhecia o sumo sacerdote. Mas Pedro entrou porque ele estava com frio. Pedro era tão acelerado que eu nem sei o que ele estava pensando ainda. Acho que ele estava pensando ainda na história do galo. Mas ele não estava propriamente pensando: não, eu tenho que entrar porque Jesus está ali e eu tenho que entrar. Não. E o segundo motivo, em Mateus 26, 73, e daí a pouco, aproximando-se, pois que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A fala de Pedro, o jeito dele falar, versículo 73, irmão. Certa vez eu fui lá para Minas, graças a Deus me carregaram aqui. A igreja me carregou à força, e foi a força mesmo, porque eu não queria ir. E mal sabia eu que eu iria voltar de lá curada, sarada e restaurada para a glória de Deus. E eu não queria ir, mas me escreveram sem eu deixar
pagaram minha passagem sem eu querer e me carregaram. Só faltou amarrar, mas não precisou tanto. Mas foi uma bênção. Se alguém fizer isso com você aqui, fique tranquilo. E lá, foi interessante que na hora de tirar as fotos com as pessoas já no último dia de ir embora, após o almoço, já estavam todos em clima de despedida e tirando fotos para poder voltar daquele congresso lá espiritual, que foi muito bom. Muita oração, muita busca a Deus, muita palavra de Deus, muita guerra no mundo espiritual, mas muita vitória também do Senhor, muitos frutos colhidos. E naquela despedida, tirando fotos ali, as pessoas rapidamente reconheceram que eu era do Rio de Janeiro, sem eu falar. Só de falar maneiro, essas coisas assim, eles lá de Minas, né, eles vão reconhecer. E Pedro, da mesma forma, ali ele estava e alguma coisa acontecia na forma deles falarem, das pessoas que andavam com Jesus ali, para que fossem reconhecidos. A tua fala te denuncia. E o terceiro ponto aqui, irmãos, em João 18, 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse: não te vi eu morto com ele? Tem sempre alguém para te ver. Pode não ser uma pessoa, mas vai ter alguém, um espírito maligno, ou um espírito bom, um anjo bom do Senhor, alguém vai te ver. Alguém está vendo, Deus está vendo. Uma testemunha. Irmãos, e por que eu estou voltando nisso tudo aqui? É porque isso tudo que Pedro passou e algo mais anteriormente, até que não está na Bíblia, e coisas que estão na Bíblia, mas é que aqui não tem tempo. Se um dia o pastor me der esse tempo, a gente até fala tudo. Amém? Amém. E então que não dá para falar agora, mas Pedro passou muitas experiências de derrotas, experiências naquela ânsia que ele tinha, naquele ímpeto, naquela rapidez de agir que ele tinha, mas que ele acabava errando. E ele se culpava por isso, porque ele é uma pessoa que, pessoas com essas características não aceitam errar, porque elas erram querendo acertar. E talvez muitos aqui se identifiquem com isso também. Mas só que Deus, Ele que é poderoso, Ele que tem todo o poder na palma da sua mão e que tem todo o controle. Ele molda todo impulsivo e Ele transforma toda impulsividade ou pensamento acelerado em coragem. E foi isso que Deus fez com Pedro. E é isso que nós vemos lá em Atos 4. É isso que nós vemos lá em Atos. Porque até ali, irmãos, parecia que Pedro tinha um crachá de servo de Deus, de servo do Altíssimo, e ele deixava o crachá no bolso. Eu vou deixar o crachá aqui e quando precisar eu tiro. Pedro só não tinha entendido que já era para ele ter tirado. E às vezes isso acontece conosco também, irmãos. Você tem uma identidade que vem direto de Deus. Você tem o Espírito Santo em você. Você é filho de Deus. Então não tem necessidade de você guardar o crachá de filho de Deus. Põe para fora. Amém? Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as perseguições que vocês têm passado. Mas fato é que nós sofremos perseguições. Perseguições às vezes abertas, perseguições veladas, mas sofremos perseguições. E Pedro, que no contexto desse texto de Atos 4, eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente entender o contexto de que Pedro, na
impulsividade que desembainhou a espada para ferir alguém. Nós vimos, na semana passada, nós vimos que vale a pena a gente lutar para estar na presença de Deus. Porque Pedro, quando orou e curou aquele coxo, ele estava desembainhando a espada de Efésios 6. Agora ele não é mais aquele que desembainha a espada para tirar a vida ou para ferir alguém, mas agora ele tira a espada do Espírito. A palavra de Deus que sai da boca como espada, que agora não mais fere, mas espada que faz vivificar, que faz viver, que faz renascer, que faz ressuscitar. Glória a Deus. E até chegar em Atos 4, eu quero lembrar um pouquinho também do que diz em Atos 1, 2 e 3. Porque em Atos 1, o autor inicia falando sobre Jesus, sobre como Jesus foi assunto aos céus, e como ele tem poder, e como ele vai voltar da forma que ele foi, nas nuvens. E Atos 2 fala sobre aquela poderosa manifestação de Deus. Aliás, todas as manifestações de Deus são poderosas, mas daquela forma ali, já com Jesus assunto aos céus, foi algo diferente para aquelas pessoas daquela época. Eles não eram as pessoas que tinham convivido com Moisés e visto tudo que Moisés viu. Eles não eram as pessoas que conviveram com Elias e viram tudo que Elias viu e ouviu e viveu com Deus e em Deus. Mas aquelas pessoas ali de Atos 2 também tiveram a alegria e o prazer de vivenciar a manifestação de Deus. Irmãos, em Atos 3, quando Pedro vai lá orar e ele cura o coxo, é interessante que Pedro aqui já, um homem amadurecido com as circunstâncias, amadurecido pela palavra do próprio Deus. Em Atos 3:12, quando as pessoas começaram a glorificar a Deus, mas começaram a glorificar a Deus e olhar para Pedro como se ele tivesse feito aquele milagre daquele homem coxo há mais de 40 anos, e aquele homem estava andando e pulando e entrou no templo e estava louvando a Deus e adorando a Deus. E ele perguntou: por que vos maravilhais? E por que olhais tanto para nós dessa forma? Para mim e para João, como se nossa própria virtude ou por nossa santidade nós tivéssemos feito isso. Mas não foi virtude nossa, não. Não foi porque estudamos, não foi porque preparamos, não foi porque fizemos escola de profetas ou na sinagoga ou em casa ou na faculdade, não foi porque nós jejuamos todo dia sem parar, não foi por santidade, mas foi pelo poder do Senhor Deus. É Ele quem age, é Ele quem faz, e é Ele quem nos usa, mesmo sendo imperfeitos, mesmo errando. Assim como Pedro errou tentando acertar, nós vamos errar tentando acertar, mas uma hora nós vamos acertar, porque é o Senhor da glória quem vai nos fazer acertar, amém? Aleluia! Em Atos 4, e agora nós chegamos aqui em Atos 4, do 1 ao 3, eles estavam ali, aqueles homens perseguiram a Pedro por causa daquele milagre que aconteceu com o coxo. E a narrativa vem dizendo que ele chamou Pedro e João ali e começaram a rodeá-los e questioná-los e dizer que eles estavam errados, porque eles estavam perdendo devotos, eles estavam perdendo poder e eles estavam perdendo dinheiro. Porque as religiões ou
Eles pregavam reencarnação, Jesus pregava uma nova vida. Eles queriam poder, mas Jesus queria simplesmente servir aquelas pessoas, curá-los, restaurá-los. O povo que estava ouvindo, que estava sedento. E um pouco antes dessa passagem de Atos 4, Pedro já tinha visto 3.000 almas se converterem. E na cura do coxo foram mais 5.000 almas aqui ao longo desses acontecimentos todos aqui após a cura daquele coxo. Mas eles fizeram a besteira de perguntar: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Eles não sabiam que estavam falando agora com Pedro, que já tinha aprendido com as pancadas da vida, que já tinha aprendido com os seus erros, ele já tinha aprendido a acertar. Eles não sabiam disso. E Atos 4, do 8 ao 14, que nós lemos, e aí Pedro não só tira o crachá de servo de Deus, de filho de Deus, daquele que amava Jesus de verdade e que estaria realmente disposto a morrer por Cristo,